Eu quero falar com você hoje sobre deveres no cristão. E a minha fala ela vai estar pautada em dois cenários. Primeiro, os deveres no que diz respeito ao contexto familiar. Então a gente vai estar vendo hoje a importância da postura correta da esposa, do marido, dos filhos, e também a importância da postura correta dos pais dentro do lar. Mas também vamos estar vendo uma segunda relação, de uma relação profissional correta entre patrão e entre funcionário. Mas antes disso, eu quero falar para você que todo mundo que prega tem que ter essa humildade, saber que nós estamos no caminho, mas não chegamos lá ainda. Então, faço uso das palavras de Paulo, abre aspas, Paulo falou em Filipenses 3,12, não que eu já tenha conseguido ou recebido, mas eu continuo prosseguindo. Eu não sou perfeito, André está aqui, já somos casados há 12 anos, mas a gente está na estrada, lutando, buscando a perfeição, buscando ser pessoas tementes a Deus. Então, o que eu vou pregar hoje, não vivo ainda 100%, mas me esforço e oro muito para que Deus possa me dar graça, para que a gente possa ter essas qualificações. Então, preciso ressaltar isso aqui. Mas é interessante que toda e qualquer sujeição, gente, toda e qualquer obediência, submissão, não deve ocorrer se for contra a palavra de Deus. Então, o termômetro da minha submissão é o quê? É se a Bíblia prega isso. Isso é o que a Bíblia diz. É contra a Bíblia, joga fora. Por quê? Porque Paulo vai nos ensinar, através dos escritos de Lucas, Atos capítulo 5, versículo 29, ele fala o seguinte: Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Então, o seu marido pede para você fazer algo, é contra a Bíblia? Com muito amor e carinho, você fala: amor, eu não posso fazer, a Bíblia não me ensina assim. O seu patrão fala assim: olha, diz que eu estou dormindo, diz que não estou na empresa, e ele está no escritório, você não pode falar: olha, ele está aqui na empresa. Então, se é para mentir, você tem que ter esse cuidado aí. Então, eu quero falar com você sobre esses pontos interessantes. Agora, o que eu vou falar também não é algo novo. Paulo falou sobre isso, você pode notar aí de maneira rápida. Ele falou sobre o assunto que a gente vai comentar hoje, Efésios capítulo 5. A gente vê essa história. A gente vê, por exemplo, também 1 Timóteo capítulo 2. A gente vê 1 Timóteo capítulo 6. A gente vê em Tito capítulo 2 e também 1 Pedro 2. Todos são textos complementares daquilo que a gente vai estar lendo agora de maneira muito clara em nome de Jesus. Mas antes da gente ler, é interessante, gente, que os relacionamentos familiares eles estão passando por uma crise sem precedentes. Já chegam a dizer que 50% dos casamentos se chega a divórcio hoje. E eu lembro quando eu era muito pequeno ainda, pelo menos lá no Pará de onde eu vim, quase não se via isso dentro de igreja. E hoje, infelizmente, as nossas igrejas brasileiras, talvez mundiais, estão repletas de pessoas se divorciando, estão repletas de violências dentro dos lares. Violência física, violência emocional, violência verbal, mulheres se tremendo direto, mulheres com o emocional abatido, violência física dentro de casa. Então isso é uma tristeza que a gente tem que tratar na igreja de maneira muito clara isso aqui. Agora, é interessante também que nós vamos estar vendo hoje que existem princípios e posturas tanto para o marido quanto para a esposa. E é interessante que não existe, de maneira geral, alívio para um e sobrecarga para outro. A Bíblia ela é muito equilibrada. Ela tenta trabalhar de maneira equitativa. A gente não vai estar vendo aqui hoje que existe bônus para o marido e somente ônus para a esposa. Não, existe bônus, existe coisas boas para uns, mas também existe responsabilidade para o outro, isso de maneira muito completude. Vamos estar vendo uma palavra hoje chamada escravo na Bíblia. E essa palavra escravo no grego é a palavra grega chamada doulos, que é interessante que essa palavra grega, esse termo, hoje não é mais considerado útil. Né? Hoje a sociedade moderna não aceita mais escravidão, não aceita mais isso. Mas nos tempos de Paulo a gente vai estar observando que era muito comum, porque Paulo vivia há 2000 anos atrás diante de um jugo grego-romano. Então era a cultura daquele tempo, os senhores feudais, onde tinham seus escravos. Mas a gente percebe que isso hoje não é mais correto, mas a gente tem isso a título de informação. Mas eu quero ler com você a palavra de Deus. Veja comigo, por favor, abra sua Bíblia, não vai estar no telão hoje, tá bom? Vou estar lendo aqui na versão NAA. E veja comigo Colossenses capítulo 3, ok? Colossenses 3,
vamos estar vendo a partir do versículo 18, Colossenses 3, 18. Vamos começar com os deveres da esposa cristã. Nós vamos estar lendo até o versículo 25, e depois a gente vai para o capítulo 4, vamos ler somente o primeiro versículo. Então veja comigo, Colossenses capítulo 3, versículo 18, vai dizer o seguinte: esposas, que cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, 19, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Versículo 20, filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isto é agradável diante do Senhor. 21, pais, não irritem a seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Versículo 22, servos, ou a gente pode substituir funcionários, colaboradores, obedeçam em tudo seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo quem, gente? O Senhor. 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Vai para o capítulo 4, versículo 1, último versículo. Senhores, ou seja, patrões, empregadores, empreendedores, empresários, tratem os seus funcionários, os seus colaboradores com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm o Senhor no céu. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, nós queremos nessa noite de domingo abençoada render a Ti graças pela Tua santa palavra. Obrigado porque nós encontramos na Bíblia ensinamentos profundos e diversos que vão com certeza nos confrontar, mas sobretudo nos ensinar e nos demonstrar a estarmos no caminho correto. Cada um que está aqui ouvindo a minha voz, quem também me acompanha pelo YouTube agora, que possa ser abençoado pela Tua santa palavra em nome de Jesus. Gente, eu acho interessante que o William Barclay falou que sobre as leis e costumes dos judeus e gregos, lá a gente via que todos os privilégios no contexto da história pertenciam somente aos maridos e todos os deveres somente às esposas. Então a Bíblia chega com uma proposta de trazer uma certa equidade, de ressaltar que existem realmente vantagens, existem coisas boas, privilégios para o marido, mas também existem privilégios para as esposas. Existem responsabilidades para o marido, mas também existem responsabilidades para as esposas. Então, no mundo greco-romano, somente as mulheres ficavam com os ônus das coisas. E as coisas boas, os privilégios, as mordomias eram atribuídas a quem? Aos homens. Então, é interessante quando a gente começa também a observar, no mundo greco-romano, no antigo, que os pais poderiam deserdar seus filhos. Os pais poderiam escravizar os seus filhos. Os pais poderiam até matá-los. Isso é muito forte porque, por exemplo, a figura do escravo, que hoje a gente entende como funcionário, ele não era um ser humano, ele era o quê? Uma coisa, um objeto. Se eu tenho recurso, eu posso comprar, posso vender, é uma mercadoria. E Paulo chega com essa proposta e fala o seguinte: olha, nós temos que, dentro da igreja, colocar normas para que a coisa seja correta. Então Paulo vem com essa proposta de que, como não tinha naquele tempo as leis trabalhistas, o Paulo só dele elencar essa equidade familiar e essa equidade profissional já estabelece uma revolução no mundo cristão. Vamos observar o versículo 18 que a gente leu primeiro. Nós temos aqui a responsabilidade da esposa. Quantas esposas tem aqui? Quantas ainda vão casar? Levante a mão aí também. Ó, coisa boa, maravilha. Então, olha só, Paulo vai falar o quê? Que a esposa tem que ser sujeita, submissa a algumas passagens. Essa palavra grega é hiportasso, passa a ideia de que os homens têm um papel de liderança na casa, ok? Concedida por quem? Por Deus. Mas Paulo também entende que, você pode ver comigo no telão, Efésios capítulo 5, versículo 22, um texto paralelo, mas também muito parecido.
Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso: as mulheres sejam submissas a quem? Ao seu marido como ao Senhor. Gente, é interessante que ao longo da história da humanidade, a mulher foi muito maltratada. A história vai dizer, como eu falei há pouco, que a mulher, todos os ônus familiares eram para a mulher. Todas as coisas ruins eram para as mulheres. Então eu sei que por esse massacre, praticamente desde os primeiros da existência humana, a mulher ficou saturada. Ela não aguenta, muitas mulheres, mesmo dentro da igreja, elas não conseguem entender a importância de uma submissão. Isso agride elas emocionalmente. Elas não aceitam. Por exemplo, a gente tem hoje no mundo um movimento chamado feminismo. O que é isso? De tanto a mulher sofrer, algumas mulheres, elas levantam a bandeira de independência da figura masculina. Não dependo de homem, não baixo minha cabeça para homem, não respeito o homem, mulher igual para igual. E a gente tem que entender o seguinte, que um problema societal, ou seja, a brutalidade do homem, a falta de respeito do homem, não pode gerar um outro problema por parte das mulheres. Porque a insubmissão, segundo a Bíblia, é pecado. Então, nós temos que encontrar o quê? Uma harmonia familiar. Então, o feminismo, em linhas gerais, é o quê? É um grito de liberdade por uma opressão da figura masculina. Mas a gente tem que entender o seguinte: o homem cristão, ele precisa entender a figura dele, a postura dele correta, para que possa gerar as suas mulheres, no caso da sua mãe, suas filhas e sua esposa, essa equitude. Quem está comigo aí, gente? Amém. Agora, é interessante que a palavra submissão, ela tem que ser baseada na Bíblia. E quando você for ler, na versão NAA, se você ler do versículo 18 que eu li até agora, até onde a gente leu o capítulo 4, versículo 1, por 7 vezes a gente vai estar vendo a expressão no Senhor. Ou então o Senhor aqui vai destacando que toda a submissão tem que estar pautada em quê? Na luz da palavra de Deus. Então eu volto a ressaltar o seguinte, que é impossível uma mulher ter uma revelação de submissão a Cristo e simultaneamente em submissão ao marido. Então a pessoa vai falar o seguinte, que é casado: olha, eu obedeço a Cristo, mas o meu marido, que ele fala para mim, é para que isso aqui. Quer dizer, não existe uma harmonia, uma correlação correta. Aí eu obedeço a Cristo, mas eu não sou submisso ao marido. Isso aqui é errado. A não ser quando? Quero falar aqui. Quando é em casos de pecado. Erroneamente, um pastor estava falando um dia desse, que uma irmã procurou ele, que o marido dela não era crente, e ela é uma cristã fervorosa, e o marido, cheio de pecados, teve o desejo de ter uma terceira pessoa na intimidade do casal. E essa mulher chega para o pastor e fala: pastor, o que eu faço? O pastor fala: isso é errado. Diga para ele que isso é pecado, tem que levantar com autoridade, humildade, é pecado, e eu não vou me sujeitar a pecado. Então, a submissão tem que ser o quê? Até onde não transgride o quê, gente? As leis da palavra de Deus. Transgrediu, com humildade, amor, eu não vou me submeter. Por quê? Paulo ensinou: não importa obedecer primeiro quem? A Deus, e depois aos homens. Você está me entendendo aqui? Amém? Então veja comigo, por favor, que a submissão, gente, não é uma questão de inferioridade. Aliás, Paulo nos ensina que nós temos que ser sujeitos uns aos outros. Veja no telão comigo, Efésios capítulo 5, versículo 21. Olha só o que Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de... Vamos falar com força? 1, 2, 3 e... Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, eu me sujeitar ao Diego não é errado. É bíblico. Eu me sujeitar a Alexa, se ela for minha líder no ministério de mídia, não é errado, é bíblico. Eu me sujeitar ao meu patrão não é errado, é bíblico. Porque a sujeição tem que ser uns aos outros, temendo a Cristo. Então, eu não me sujeito a pessoa só por causa dela, por causa da figura que Deus deu para ela, por causa da autoridade que ela está revestida. Interessante que Ralph Martin falou que a obediência a uma pessoa, a sua hierarquia de importância, é um reflexo de quê? De um ato primário de obediência a Deus. Se eu não obedeço a Deus, obviamente eu não vou obedecer quem? Uma figura de autoridade. Uma coisa está totalmente entrelaçada na outra. Veja no telão uma frase interessante que eu coloquei. Uma família não pode ser acéfala, nem bicéfala. Gente, nenhuma organização, ela existe sem a figura de um líder, que está comigo aqui. Então, o que é? Uma família não pode
uma casa, um celular, aqui ninguém manda aqui. E se mandar, claro, com humildade, com respeito, a gente vai pregar sobre isso aqui. Mas aqui na minha casa é uma vez o mesmo ponto. Lá ninguém tem autoridade. Lá o Enzo grita e os pais não tem autoridade. Quer dizer, não existe uma família sem uma liderança, sem um cabeça. Mas também não existe uma família bicéfala, com duas cabeças. O marido cabeça, a mulher cabeça. Manda, desmanda, manda, fala pro filho, senta. O outro fala, levanta. Come, deixa ele comer. Quer dizer, meu Deus, é importante ter aqui uma figura de liderança dentro da casa. Agora, por outro lado, a autoridade do marido também não pode ser ditatorial, tirano, gente. A autoridade dele é simplesmente uma autoridade de posição, ele é funcional. Aliás, a mulher não é inferior ao homem em lugar nenhum na Bíblia. Deus fez todos iguais, todos têm o mesmo valor. Aliás, quando a Bíblia fala de homem na Bíblia, nunca está falando de sexo masculino, está falando de quê? Do gênero humano. Então, nós temos que entender, mulheres, vocês são tão valiosas quanto os homens. Pela palavra de Deus, todos têm a mesma equivalência. Mas John Stott, um grande teólogo que morreu há poucos anos atrás, ele falava que a submissão da esposa ao marido é uma autoridade de respeito e de valorização ao marido, que redunda de quê? De um desejo natural de servir esse marido, de apoiar esse marido, de obedecer esse marido. Então só a mulher que entende os princípios espirituais vai conseguir entender essa revelação muito forte aí. Veja no telão uma frase que eu já falei, mas quero voltar a ressaltar aqui. Submissão da esposa ao marido não é o que, gente? Absoluto. Olha só, a mulher deve ser submissa ao marido até o ponto que não seja forçada ou constrangida a transgredir a palavra de Deus. Mulheres nunca sintam oprimidas. Sabe, o marido está pedindo que eu faça algo, é pecado, com humildade, com respeito. Converse comigo, meu amor, me entenda, eu respeito você, eu venero você, eu te amo, mas isso eu não posso fazer. Então isso aqui é algo muito sério, isso aqui é algo muito interessante. Mas eu quero voltar agora para os maridos. Vamos para cadê os homens casados aqui? Cadê os futuros casados aqui? Olha só, versículo 19, melhor dizendo, maridos, que cada um de vocês diga assim, ame. Fala com fé. Diga assim, ame. Gostei, Diego. A sua esposa e não trate com amargura. Gente, olha só. Essa palavra amargura, em algumas passagens vai falar grosseria, vai trocar amargura por aspereza, por tratar mal. Algumas passagens vai falar o seguinte, não se irrite com ela. A palavra grega piracneste traz a ideia de que esse amargo é alguém que é muito chato, alguém que é irritante. Diga assim, misericórdia. Misericórdia. Olha só, fala de atrito causado muitas vezes pela impaciência nossa como homens, e me coloco no meio aqui, tá ok? Muitas vezes fala de quê? De falação impensada. Bateu um estresse, bateu um problema, sobe, e o cara vai começar a falar coisas que talvez não era para falar. Então Paulo vai ensinar o seguinte, olha, vocês têm que amar as suas esposas. Interessante que em vez da gente tratar com amargura, Paulo vai ensinar a gente a fazer o quê, gente? Ser um bálsamo na vida dela. Ser um aliviador de tensões. Ser um amigo presente. Ser um companheiro sensível. Ser alguém que comunga a vida do lar. O que é comungar a vida do lar? Hoje as mulheres trabalham fora como os homens. Por que elas trabalham fora, chegam em casa de noite, vai ter que limpar a casa sozinho, o cara tem que estar deitado, com aqueles pés chulé, passando o controle de televisão? Não pode. Quer dizer, então esse comungar a vida com o seguinte, olha, se trabalhar, mesmo se não trabalhar fora, se está em casa, ajude a esposa. Isso fala de quê? De um marido cristão que entende o processo de amar. Aliás, gente, o amor, ele é transmitido de várias facetas. Alguém já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Quem não leu, depois dê uma olhada no Google e pega esse livro. Lá vai falar sobre existem 5 expressões de amor que talvez para uma pessoa pode ser serviço. Por exemplo, existem mulheres, se você lavar a louça para ela, marido, você ganhou ela, cara. Ou se você abraçá-la, se você falar palavras de afirmação, atenção. Então descubra como é que você deve amar essa esposa. Agora é interessante que Paulo vai falar também um texto com relação
Efésios 5, 25. Veja no telão comigo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como, gente? Mulheres falam com... As mulheres leem com o marido. 1, 2, 3 e... As mulheres. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha só. Gente, olha só. Quando a gente falou sobre submissão, às vezes para as mulheres é difícil. Deixa eu falar para vocês. Para os homens é muito mais desafiador. Porque se Paulo falar o seguinte, olha, ame as suas esposas, só aqui, ok. Mas ele fez uma comparação de amor quase que injusta com a gente. Ele falou o seguinte, olha, o parâmetro de vocês é somente Cristo. Aí jogou a gente em saia justa. Quer dizer, só Jesus na causa. Porque você conhece que Cristo morreu por nós. Então, Paulo vai ensinar o seguinte, que o amor do marido, gente, não é uma opção, é uma ordem, é um imperativo. Ame a sua esposa. Então, o marido deve amar como? Como Cristo amou a igreja. Você acha que Cristo te ama, sim ou não? Sim. Essa mesma proporcionalidade de amor, Paulo fala, vocês maridos devem desenvolver com a esposa da sua vida. Diga assim, marido, misericórdia, Jesus. Diga assim, eu estou nesse caminho, Jesus. Eu vou conseguir. Então o marido ele não deve criticar a esposa, não agredir com palavras. Antes ele deve elogiá-la dentro e publicamente. Eu acho muito bacana. Olha só o que Cantares fala, gente. Cantares, capítulo 4, versículo 7, fala sobre elogio. Dizem que esse texto é salomônico. O texto salomônico falou o seguinte, você é toda linda, minha querida. E em você não há defeito. Meu Deus. Sabe o que acontece com os homens do mundo aí? Olha para a esposa, gorda, assanhada, feia. Quer dizer, é pecado. O Salomão ensina o seguinte, olha para sua esposa e diz, você não tem defeito. Isso aqui é verdade, gente, porque a beleza está onde? Nos olhos. Se existe amor, a beleza está nos olhos. Então olha só, Salomão, você é toda. Sabe o que é toda? Meu Deus, toda linda. Isso aqui é muito forte. Marido, fala isso para sua esposa. Se ela estiver viajando, mande mensagem para ela. Se ela estiver em casa, diga isso para ela hoje. Olha só. Agora, claro, gente, que isso aqui vai fugir do quê? Do padrão do mundo. O que o mundo prega? Um padrão de beleza específico. Onde a mulher tem que ser tal maneira, de tal cor, de tal cabelo, enfim, tal peso. Então, a igreja não pode nunca se amoldar. Aqui entra o que Paulo fala em Romanos 12, 2. Não se amoldeis aos padrões do mundo. Ou seja, igreja, não fica preocupado com aquilo que o mundo prega como verdade absoluta. Porque isso não é verdade absoluta. A verdade é que nós temos princípios importantes a ser seguidos em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Olha só essa mulher abençoada aqui. O que o marido faz com ela? Veja comigo no Provérbios 31, versículo 28 e 29. Os seus filhos se levantam e chamam bem-aventurada. Seu marido, olha só. Seu marido a louva. Ele diz, muitas mulheres em João Pessoa são top das galáxias. Mas você é a mais top. Tem umas que não podem nem falar que são iguais. Tem que ser top, né? Tem que ser a mais top. Olha só. Então, o marido espiritual, ele elogia a esposa. Ele enaltece ela. Você que está perto da sua esposa aí agora, diga assim para ela, minha princesa, você é a mais top. Aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Vamos lá, o versículo 20, vamos lá. Agora a gente vai estar vendo aqui a importância do ensinamento para os filhos. Versículo 20 vai dizer, filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é o quê? Agradável diante do Senhor. Mais uma vez, esse tudo obedecer, falando para a esposa, para os filhos e para os funcionários, tem tudo a ver com aquilo que não transgride a Bíblia. Transgredir a Bíblia é importante ter um equilíbrio para não obedecer, para que a gente possa obedecer a palavra de Deus. Mas veja comigo algo interessante, veja no telão aí, nós colocamos que o alfabeto da escola é o que, gente?
Qual é o do cristão? Obedecer. Mais uma vez, o alfabeto da escola é o quê? A. Do cristão? Obedecer. Interessante, a pastora Rebeca, nossa pastora presidente, inclusive só um parênteses aqui, eles vão estar com a gente na Conferência da Família, de 8 a 10 de março. Daqui a 4 meses estão aqui com a gente, vai ser muito top. Ela fala algo interessante, que a obediência ela tem que ser imediata, ela tem que ser de boa vontade e completa. Diga assim comigo, imediata, boa vontade, completa. Olha aqui para mim, eu tenho um filho de 6 anos de idade, ele está brincando na sala, vamos pensar aqui comigo. Trouxe vários brinquedos do partinho lá, jogou todos lá, falei assim, Enzo, por favor, arruma todos os brinquedos. Falei, todos os brinquedos. O que é obediência? É ele fazer na hora. Não é fazer cera. Na hora fez. O que é obediência? Ele fazer com boa vontade. Vai, tá certo, né? Vamos lá. E o que é obediência? Eu falei, o que? Todos os brinquedos. É fazer o que, gente? Levar todos. Então, ensine seu filho, enquanto é pequeno, claro que essa obediência ela perpassa por esses 3 níveis aqui. Imediata, completa e de boa vontade. Agora, veja o que Paulo falou também em Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é o que, gente? Justo. Então, se obedecer os pais é um ato de justiça, o contrário é válido, sim ou não? Se eu desobedeço, eu estou sendo injusto com quem? Com os meus pais. É interessante que o Warren Wise ele falou que quando diz que o filho tem que aprender a obedecer aos pais, dificilmente se sujeitará a alguém que, se o filho não aprender a obedecer aos pais, não vai aprender a obedecer a uma pessoa de fora. Então, se eu não tenho uma liderança em casa de ensinar para o meu filho que ele tem que obedecer, ele não vai obedecer na escola, ele não vai obedecer diante de uma empresa, porque ele não entende princípio de obediência. Então, isso aqui é algo muito, muito sério. Então, gente, quando ele não obedece, esse filho vai afrontar os professores. Alguém já viu por aí na TV, filhos, molequinhos batendo na cara de professor? Já viu por aí na TV? Você já viu, por exemplo, filhos, a polícia chegando em casa para prender filho? Você já viu, por exemplo, filhos que são, pessoas que tornam-se grandes, que não respeitam a autoridade empresarial? Aliás, tem gente que eu conheço, aqui não, verdade, em outro estado que eu conheço, que não pode, nunca está numa empresa, porque eu não aceito ser mandado por ninguém. Então, eu sou profissional liberal. Aqui eu não conheço fora, em Fortaleza. Então, por quê? Porque a figura de pessoas me oprime, eu não quero estar... Isso é o quê? Falta de entender a importância de submissão. Então, quando a gente não aprende isso em casa, não aceita a figura do pastor, não aceita a figura de um líder, porque tudo aquela figura de liderança oprime aquele filho. Então, diga assim comigo, os meus filhos estão sendo ensinados na palavra de Deus. Agora, veja algo interessante que versículo 21, olha só, versículo 21. Pais, não irritem seus filhos, agora aqui para os pais, para que eles não fiquem o quê, gente? Desanimados. Olha só, não irritem. Quando a gente vai para Efésios capítulo 6, versículo 4, e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Ralph Martin diz que essa palavra grega para irritar é eretizein, que significa o quê? Implicar com o filho, isolar do filho. Já viu aquele pai que fica implicando? Mexendo, os homens fazem isso, não faz isso? Acho que isso é mais coisa de homem. A gente mexe, irrita, implica, zomba. Quer dizer, isso é o que a Bíblia nos ensina para a gente andar numa contramão. A palavra grega para desanimar aqui é automousin. Passa a ideia de quê? De alguém que fica tão desanimado, tão sem coragem, tão sem ânimo, que essa pessoa começa a fazer as coisas de maneira fria, sem atenção, sem prazer. Quando eu critico meu filho, quando eu irrito ele, essa criança faz as coisas de maneira apática. Que saco. Isso que acontece. Paulo ensina a gente ter cuidado com isso aí. Mas os versículos 22 a 25, a gente não vai estar lendo aqui agora, isso aqui é ensino para os funcionários. É interessante, gente, que Paulo vai ensinar algo muito forte. Ele, como eu falei há pouco, ele só é um revolucionário.
ele não prega, isso aqui é muito interessante, ele não prega contra a escravidão de maneira clara. Por quê? Existe uma justificativa teológica que eu entendo. Naqueles tempos, dizem que existiam cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. 60 milhões. Então, se Paulo pregasse de maneira clara, olha, acaba com a escravatura no mundo, a igreja ia ser barrada. Porque era muito forte a escravidão no mundo greco-romano. Mas o que Paulo fala de maneira sutil, nas entrelinhas? Ele fala o seguinte, olha, vocês patrões, vocês funcionários, isso aqui é muito legal. Ele vai falar que os funcionários devem o quê? Devem tratar, devem trabalhar de maneira o quê? Para o seu patrão, como se fosse para o próprio Senhor. Isso aqui é muito forte, gente. Por quê? Porque isso aqui ensina a gente a não fazer cedo. O que é isso? Não ficar enrolando. Eu tenho um exemplo triste de uma pessoa lá em Macapá, quando a gente morava em Macapá, uns 20 anos atrás. A gente pastoreava a igreja lá. E a nossa igreja tinha uma chácara. E a gente começou a construir aquela chácara. Construímos galpões, etc. E a gente contratou irmãos da igreja, pedreiros. E lá, então você sabe, para quem tem um pouco de obra, quando você bate massa, se não setar os tijolos ou colocar no piso, vai secar, perdeu tudo. Então a gente descobriu que alguns irmãos que não representam nós, deixando isso muito claro, eles cavavam um buraco e enterravam a massa para terminar o dia. E ir embora. E de maneira, assim, talvez foi Deus que mostrou. Um dia a gente descobriu que tinha muita massa, muito cimento debaixo da terra, porque aqueles irmãos não obedeciam o que Paulo falou. O que Paulo fala no versículo 23? Ele diz em 24, ele fala o seguinte: fazei tudo isso de todo o coração, não para homens, mas para o Senhor. Paulo deixa claro no versículo 24, olha, é a Deus que vocês estão servindo. Então isso aqui é muito legal, gente, porque Paulo acrescenta que a gente não tem que trabalhar somente sobre a vista da pessoa. Interessante que existe uma palavra grega, muito interessante, que é oftalmodolia, que fala realmente só trabalhar quando alguém está olhando. Não, o Paulo ensina o seguinte, olha, você deve trabalhar também quando você não está sendo observado. Não sei se você já viu, em algumas empresas que a gente passa, está todo mundo sentado lá. O patrão chegou, todo mundo fica em pé para trabalhar e mostrar serviço. Quer dizer, uma atitude errada, o cristão não deve trilhar esse caminho. Então, Paulo ensina o seguinte, olha, o seu patrão está vendo ou não está vendo, você deve produzir do mesmo jeito. Agora, por que Paulo fala isso aí, gente? Isso aqui é muito interessante, porque é interessante que existe uma palavra recompensa que Paulo vai falar aqui, que no grego é antopodosin. Fala de quê? O seu pagamento, a sua recompensa, muitas vezes não é nesse mundo. Sua recompensa é o quê? É espiritual. Então o que eu tenho que entender? O meu patrão, aliás, a crente, não amaldiçoa a tua empresa pelo amor de Deus. Não amaldiçoa o seu patrão pelo amor. Isso é um pecado, você tem que se arrepender muito. A Bíblia diz que a gente tem que abençoar todos os homens. O seu patrão é a figura de Deus sobre você. Se você não quer trabalhar na empresa, peça para sair com responsabilidade, saia, mas não amaldiçoe o seu patrão. Olha só no telão comigo. 1, 2, 3 já. O empregado cristão, vamos lá? O empregado cristão deve ser o melhor funcionário da empresa. Quem é o melhor funcionário da empresa aqui que você trabalha? Quem é o melhor? Levanta a mão, diga eu sou o melhor em nome de Jesus. Então olha só, eu tenho que trabalhar para Jesus. A minha pergunta é, se literalmente Jesus fosse seu patrão, como era a sua postura? Como é a sua postura amanhã na empresa? É chateado que segunda-feira começou? Caramba, segunda-feira, ô diazinho chato. Ou você fala assim, meu Deus, que alegria, eu vou me encontrar com Jesus metafisicamente na minha frente. Olha só, é como se fosse para Jesus. Isso que a gente tem que entender de maneira muito, muito forte. Mas vamos para o capítulo 4, versículo 1. Agora aqui é para os empreendedores, para os empresários. A gente vai terminar aqui agora, porque é o nosso tempo. Isso aqui é muito forte, gente, olha só. Os empresários, eles têm que tratar os seus funcionários com justiça e o quê? E equidade.
O que é justiça? É respeitar integralmente os direitos do trabalhador. Eu trabalho numa empresa, Thales, levanta a mão, Thales, aqui. O Thales é meu parceiro na empresa que a gente trabalha, lá atrás, aquele nome bonito ali. Ó. É nossa empresa, o cara, mesmo em processo de estágio, já entra com carteira assinada. Não atrasa salário, é isso, Thales, até agora? Não atrasa salário, tudo certinho, porque nós entendemos que os direitos do colaborador é uma obrigatoriedade de quem é patrão. Agora, por que isso é importante a gente entender? Porque isso é bíblico. E Paulo vai falar o seguinte, olha, gente, veja comigo aqui, por favor, um outro texto, é Tiago capítulo 5, versículo 4, versículo 6, está na NVI aí. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos. E que vocês, falando aqui para patrão, retiveram com fraude. Aí o Tiago vai dizer o seguinte, olha, essa fraude de vocês está clamando contra vocês. O lamento dos seus trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm vivido luxuosamente na terra, têm se entregado aos prazeres, se fartar de comida em dia de abate, em dia de escassez, vocês estão pintando e bordando empresários. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência a vocês. Veja comigo, por favor, mais um texto, Efésios capítulo 6, versículo 9. Vocês, empresários, tratem seus funcionários da mesma forma. Não os ameacem. Já viu o empresário ameaçando? Quiser, tu vai pra rua. Olha só, não ameacem, empresário. Vocês têm que entender que Jesus é Senhor deles e de vocês também. E aí Paulo termina falando o seguinte, olha, no céu não há favoritismo. Aqui na terra, meu irmão, o patrão é o maioral. Onde ele chega todo mundo, continência, ok, respeito. Lá, todos são equitativos. Diga assim comigo, no céu. Diga assim, no céu, todos são tratados sem favoritismo. E eu quero falar aqui para você algo. A gente acompanha tantas pessoas, aqui já os 4 estados que eu passo, já passei pelo Pará, pelo Amapá, no Ceará, estou aqui agora. Em um desses estados que eu passei, vou falar qual foi, nós comemos, eu e minha esposa comemos um casal, que era da nossa igreja, que esse casal, eles trabalhavam com construção. E interessante que ele chegou uma vez e falou assim pra gente, olha para nossa empresa, a gente está passando por dificuldade, olha, a gente precisa vender, algumas casas estão paradas, a gente precisa construir, aquele negócio todo, e a gente ouvindo, sim. Aí eu senti assim, no meu coração, pergunta como é que está as questões trabalhistas. E eu falei para aquele empresário, meu irmão, como é que está? Tá tudo em dia com os seus funcionários, está tudo certinho, você pagou todo mundo. Porque quem é construtor contrata por obra. Aí ele falou assim, não, estou devendo um bocado de gente, mas não vou pagar não. Eu ouvi. Vou pagar não porque eu tenho muito compromisso. E eu lembro que uma dessas vezes eu fui orar no empreendimento desse irmão, com ele, e tinha um irmão lá que era de outra igreja, e falou o seguinte aqui para mim, olha, pastor Watson, poxa, está difícil, a gente está com um salário atrasado, quando a gente saiu da empresa, não pagaram os direitos. E depois eu falei para aquele irmão, olha, eu não consigo nem orar por você. A minha oração é que Deus te dê misericórdia, porque eu não vou contra a Bíblia. Sabe, eu falo para você, pagar o direito do trabalhador. Eu não posso orar contra a Bíblia. Então, irmãos, a gente vê isso não aqui, estou falando de maneira holística no cristianismo brasileiro, de maneira muito forte. Quer dizer, os crentes precisam entender a importância dessas incumbências. Eu me lembro também de um fazendeiro, esse não era crente, ele explorava, isso há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, ele contratou vários trabalhadores a troco de comida. O que é isso? Você vem trabalhar comigo e o que você tiver, que você ganhar, eu lhe dou comida. E por tantos anos, aquele homem, com tantas pessoas, digamos, enriqueceu, isso aqui no próprio Nordeste, enriqueceu, ficou riquíssimo, a trabalhos escravos. O cara só trabalhava para comer, anos e anos, ficou comendo, comida ruim ainda. Irmãos, tristemente, André conhece essa história também, tristemente, aquela família, aquele senhor, vários filhos,
envolvidos em drogas, em assassinatos, em jogatinas, em divórcio. E aquele senhor terminou velhinho, sozinho no meio do mato e cego. Então, irmãos, é muito sério. Olha só, Tiago vai dizer que a fraude do empresário contra o funcionário está clamando no ouvido de Deus. Então, olha só, Deus ouve o gemido do trabalhador explorado. Esse tempo das pessoas que estão na miséria hoje, na pobreza extrema, porque essas pessoas foram esgotadas, o seu vigor juvenil, tudo foi esgotado, porque trabalhou tanto e nunca tem nada, porque aquela pessoa sempre usufruiu daquele trabalho escravo. Isso aqui é muito, muito sério. Dizem que 50% da riqueza mundial se concentra na mão, talvez, de 100 empresas somente no mundo. Então é algo muito, muito sério. Mas eu quero terminar falando para os irmãos que eu quero orar que nós possamos, como cristãos, entender que nós temos deveres e responsabilidades. Você que é esposa, você que é filho, você que é marido, você que é pai, você que é funcionário, você que é patrão, nós temos algumas responsabilidades bíblicas. E aqui eu tenho o direito como pastor de pregar a Bíblia. Se você não gostou, que Deus cuide do seu coração. Que você seja abençoado por Jesus. A minha oração é que nós, os nossos lares e as nossas empresas possam ter igualdade e justiça. A minha oração é que nós possamos entender que a submissão, o amor, a obediência, o respeito, eles fazem parte da conduta de uma família cristã. Que a nossa igreja aqui na Paraíba seja uma igreja relevante em nome de Jesus. Fique em pé agora, eu quero orar para você.